Boa noite, crianças. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais um cultinho online, mas vamos ver quando isso vai se solucionar. Só Deus sabe. Vamos orar para Ele que isso se solucione logo, ok? Muito bem, então. Sejam bem-vindas a esse cultinho, mais um cultinho aqui pelo YouTube. Nós vamos começar com uma oração, logo depois a gente vai para os corinhos, e a história de hoje que a gente vai continuar a história da semana passada, ok? Então, todo mundo fechando os olhos e vamos orar para Deus. Senhor Deus Santíssimo Pai, te agradeço muito pelo Senhor ter nos dado esse dia maravilhoso, essa semana, e te agradeço por toda a nossa vida, Senhor, que mesmo com as dificuldades que a gente tem, o Senhor sempre está lá do nosso lado para nos ajudar. Muito obrigado por isso, Senhor. Te peço pelo dia de hoje, principalmente pelo cultinho, que possa ser uma bênção para todas as crianças que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos para os nossos corinhos? Muito bem, primeiro corinho de hoje é escutando. Talvez vocês não saibam isso daqui também, mas é bom porque a gente está vendo vários corinhos novos essas semanas. Mas tudo bem, a gente vai cantar uma primeira vez, daí depois a gente vai cantar de novo para quem não sabe, ok? Mas quem já sabe pode cantar junto. Vamos lá? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Muito bem. E aí, quem já sabia desse corinho? Alguns de vocês já sabiam? Bem, eu sei que tem alguns que não sabiam, então vamos cantar de novo? Vamos lá? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Muito bem, muito bem. Próximo corinho, posso ser um missionáriozinho. Esse eu sei que vocês conhecem, então podem cantar juntos. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando, dispõe de mim, Senhor. Amém. Vamos cantar agora, Por Mim Morreu Jesus. Também não sei se vocês conhecem esse corinho, por isso vamos cantar ele 2 vezes, mas vocês vão pegar ele com o tempo, ainda mais agora que a gente está fazendo corinhos novos. Então vamos cantar esse? Por mim morreu Jesus. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Muito bem. E aí, aposto que muito poucos de vocês conheciam. Vamos cantar de novo? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Muito bem, muito bem. Agora, por último, antes da historinha, alô. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar, vou escutar e quietinho eu vou ficar. 1, 2, 3. Muito bem. Estão prontos para a história? Vamos lá. Muito bem. Agora vamos para a história de hoje. Como vocês lembram, nós estamos estudando a Bíblia em ação e agora estamos no livro de Juízes na Bíblia. Estamos aprendendo sobre os juízes do povo de Israel. Então, já estudamos
os principais Gideão, Débora, e hoje a gente vai aprender um dos meus favoritos, é um dos meus juízes favoritos, se não for favorito, porque a gente pode aprender muito, muito mesmo da história dele, ok? Então, na última história a gente aprendeu sobre Gideão e como ele liderou um exército para libertar o povo de Israel. Agora, a história de hoje, infelizmente, Gideão acabou morrendo depois de alguns anos, e um povo chamado Filisteus veio e dominou Israel novamente. Então, isso aqui seria um povo diferente, eles eram os Filisteus. Eles começaram a dominar Israel, e eles eram tão ruins, mas tão ruins, que eles começaram a roubar a plantação de Israel, os animais de Israel, até algumas crianças eles levavam como escravas, para ser escravos deles lá na terra deles. Ou seja, eles eram um povo muito ruim mesmo, e Israel estava sofrendo bastante por causa dos filisteus. Até que um dia, uma mulher estava fazendo as coisas dela, perto da casa dela, e o anjo do Senhor, a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para ela, e ele disse que não era mais para ela se preocupar com esse tormento que Israel sentia, por causa que Deus ia fazer com que ela tivesse um filho, e o filho dela ia libertar o povo de Israel. Imagina só, você quer ter um filho e um anjo do Senhor vem dizer que ele vai libertar o seu povo depois de muito tempo sofrendo. Ela ficou muito feliz. E ela foi contar para o marido dela. O marido dela não acreditou muito, mas depois que ele viu o anjo, ele acreditou nela também, e ele acreditou na promessa de Deus. Eles ficaram tão felizes, mas tão felizes, que eles fizeram um sacrifício para Deus. Eles mataram um cabrito e fizeram um sacrifício. E na hora que eles colocaram fogo, o anjo de Deus, o anjo do Senhor subiu junto com o fogo. Ou seja, era mais uma prova que aquilo era de verdade, que o filho deles realmente seria o Salvador de Israel, pelo menos daquela época. Só que tinha algumas regras. O anjo do Senhor falou que como ele era um escolhido de Deus, ele seria um levita. Então ele teria que obedecer várias regras, por causa que ele era escolhido por Deus. E para simbolizar isso, ele não podia cortar o cabelo, ok? Guardem esse detalhe, ele não podia cortar o cabelo. Depois de 9 meses, a criança acabou nascendo, e os pais deram o nome dela de Sansão, ok? Agora que eu falei o nome, provavelmente vocês devem ter lembrado de quem que a gente está falando, Sansão. Tanto que o nome da história de hoje é Sansão, um homem mais forte que um leão. Vocês vão ver sobre por que isso. Muito bem, eles tiveram Sansão. Sansão cresceu e virou um homem forte, e ele era um juiz de Israel. Só que ele ainda não tinha liberto o povo. Mas ele ainda era jovem, mas ele já era bem forte, e ele era uma figura imponente, uma figura ele era uma pessoa que chamava atenção aonde ele estava. Um dia Sansão estava caminhando ao redor da cidade e ele encontrou uma moça. Ele viu uma moça e ele se apaixonou por ela. O nome dela era Dalila, ok? E Dalila era muito bonita e Sansão se apaixonou por ela. Ele foi correndo contar para os pais. Ele falou: pai, mãe, eu encontrei essa mulher que ela é linda, ela é maravilhosa e eu quero casar com ela agora. Só que ela era dos filisteus, ela era do povo inimigo, e os pais deles avisaram isso. Eles ficaram preocupados e falaram: Sansão, você não pode casar com ela, por causa que ela é do nosso povo inimigo. Como que você vai obedecer a Deus nos libertando, sendo que você vai casar com alguém do povo inimigo? Como isso pode acontecer? Você está errado, você não pode fazer isso, você não pode. Mas Sansão, além dele ser jovem, ele era irresponsável, e ele foi mesmo assim. Ele começou a namorar a Dalila e ele ficou noivo dela, ou seja, eles iam casar. Um dia, quando ele ainda era noivo dela, ele estava indo para a casa dela e, do nada, ele foi surpreendido por um leão, porque naquela época tinha leões e o leão foi atacar Sansão. Sansão, naquela hora, o Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus deu uma grande força para Sansão. Sansão ficou tão forte, mas tão forte, que ele lutou contra um leão e conseguiu vencer um leão sozinho. Um homem conseguiu vencer um leão sozinho, por causa que o Espírito de Deus tinha dado a força para ele.
Sansão, imagina como Sansão ficou. Sansão ficou super alegre. Só que mesmo assim, mesmo ele vendo que Deus ajudou ele no momento que ele precisava, no momento que era de vida ou morte, ele continuou fazendo as coisas erradas. E ele voltou para casa e acabou casando com Dalila. Ou melhor, ele ia casar com Dalila. Ele não mudou de ideia, ele não mudou de opinião, mesmo sabendo que estava fazendo a coisa errada. Um dia, ele fazendo esse mesmo caminho para a casa de Dalila, ele viu o corpo do leão que já tinha matado. E dentro do corpo do leão tinham várias abelhas, e as abelhas fizeram mel. Elas fizeram mel. Ele achou isso muito interessante e ele se sentiu poderoso porque ele falou, tá vendo esse bicho? Um dia ele queria me comer, só que eu sou tão forte, eu sou tão poderoso que eu matei ele com minhas próprias mãos. E agora eu consigo comer algo que veio dele, por causa que é o mel. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou incrível. Ele pegou aquele mel e comeu, e ele levou para os pais dele comerem também. Isso foi um erro muito grande, porque além dele se achar, ele também estava fazendo algo errado, porque como ele era um homem separado para Deus, uma das regras era não comer coisas assim. Mas ele fez do mesmo jeito. Ou seja, e ele sabia que ele estava errado. Então ele foi e deu para os pais, e os pais comeram. Ou seja, Sansão só tem tomado decisões ruins. Mesmo que ele era o homem escolhido por Deus para libertar Israel, ele só estava tomando decisões ruins. Perto do casamento de Sansão, ele estava para casar com Dalila. Mesmo ele sabendo que Dalila era a pessoa errada, ele estava querendo casar com ela. Ele tinha um padrinho é como se fosse o amigo do noivo, e o padrinho trouxe mais 29 homens para a festa do casamento de Sansão. Sansão já estava fazendo tantas coisas ruins que ele resolveu fazer uma aposta com eles. Ele falou assim para todos eles, para os 30 homens, que era um padrinho e mais 29 amigos. Ele falou assim, eu vou fazer uma charada. Eu vou fazer uma charada para vocês. E nessa charada, vocês vão ter que descobrir a resposta até o dia do meu casamento. Se vocês descobrirem, o primeiro que descobrir, eu vou dar uma camiseta e uma túnica muito bonita para vocês, porque era algo meio caro na época. E ele falou, eu vou dar uma nova para vocês. Só que, se vocês não descobrirem até o dia do meu casamento, cada um de vocês vai ter que dar uma para mim. Ou seja, ele ia ganhar um monte de camisetas e túnicas. E eles aceitaram, por causa que, imagina só, eles achavam que eles iam acabar descobrindo, porque eles eram 30 contra 1, então eles iam tentar descobrir. E eles aceitaram. A charada era o seguinte, eu vou até ler para vocês. De quem queria comer, veio algo para comer. Do forte saiu algo doce. Ou seja, daquele que queria comer, ou seja, o leão queria comer Sansão, veio algo de comer, ou seja, veio mel. Então, do leão veio o mel. Do forte veio algo doce. Do leão veio o mel doce. Só que ninguém sabia dessa história, nem os pais de Sansão sabiam dessa história do leão. Ou seja, não tinham como descobrir, ninguém ia descobrir. Eles ficaram com muito medo, por causa que, imagina, eles não iam ter dinheiro para pagar, e eram 30 homens, eles ficaram com um pouquinho de medo, mas eles ficaram com raiva também, eles ficaram com raiva de Sansão. Então eles vieram até Dalila, que era a noiva dele, e ameaçaram ela, falaram que se ela não contasse para eles, eles iam tacar fogo e destruir a casa dela e do pai dela. Ela ficou com muito medo, e ela veio chorar para Sansão. Ela falou, Sansão, por favor me conta qual que é a resposta da charada, por favor me conta. Mas ele falou que ele não ia. Só que daí ela começou a falar, mas Sansão, então você não me ama, porque se você realmente me amasse, você ia contar. Só que, e de tanto ela falar e ela chorar, ele acabou amolecendo o coração e contou para ela que era o leão e o mel. Ela, com medo dos homens machucarem ela acabou contando para eles. No dia do casamento, eles vieram até Sansão, eles se reuniram, todo mundo, foram e contaram para Sansão. Sansão, a resposta a gente já sabe, é o leão e o mel. Sansão ficou tão bravo, mas tão bravo,
que ele foi até uma cidade vizinha e começou a bater em todo mundo, por causa que ele ficou muito bravo, porque ele tinha confiado em Dalila, só que Dalila traiu ele, traiu a confiança dele, contando isso para eles. E eles meio que trapacearam também. Ele ficou com tanta raiva que ele foi nessa cidade e bateu em muita gente, por causa que ele era muito forte. E com isso, ele trouxe as 30 camisetas e túnicas para os homens. E ele falou assim, olha, tá vendo? Vocês podem até ter trapaceado. E eu sei que é minha mulher que contou. Mas eu sou tão bom, mas tão bom, que vocês vão ganhar a roupa das pessoas do seu próprio povo. Porque eu sou bom e eu sou maioral. Vocês estão vendo como Sansão, que era para ser um homem de Deus, um homem sábio. Porque lembrem os outros juízes que a gente teve. A gente teve Eude, a gente teve Gideão, a gente teve Débora. Ou seja, eram homens e mulheres de Deus que eles eram sábios, eles eram inteligentes, eles faziam as coisas certas, eles agiam com paciência e principalmente eles ficavam no caminho de Deus. Sansão também era um juiz. Sansão era o escolhido para libertar Israel. Só que ele só fazia decisões erradas, ele só tomava decisões erradas. Por causa do tempo, a gente vai ter que parar por aqui hoje. A gente vai parar bem na metade da história de Sansão. Eu não gosto muito de parar nas histórias, mas por causa do tempo, eu vou ter que parar. Mas semana que vem, a gente vai finalizar a história dele. Por hoje, eu queria dizer para vocês tentarem, ou melhor, para vocês não serem igual a Sansão. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que ser igual Débora, igual Gideão, ter a fé deles, ter a confiança deles? Hoje eu vou falar para vocês serem o contrário. Eu vou falar para vocês não serem igual Sansão. Sansão, mesmo que ele era escolhido por Deus, ele desobedecia a ele desobedecia os pais, ele andava com as pessoas erradas, ou seja, ele fazia tudo errado. E ele sabia que era errado, mas ele não parava para fazer o certo. O que eu quero falar para vocês hoje, para vocês fazerem essa semana não sejam igual a Sansão. Tenham ele como um mau exemplo. Então, obedeçam seus pais. Andem com as pessoas certas e, principalmente, sigam o caminho de Deus. Obedeçam a Deus. Porque Ele sabe o que é o melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele sabe o que é o melhor para todos nós. Então, obedeça a Ele. Não seja que nem Sansão. Porque Sansão, até agora, ele não está tendo tantos problemas. Mas semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Por ele ter pecado tanto e ter desobedecido tanto a Deus e aos pais e ter andado com as pessoas erradas, a gente vai ver o que ele vai colher semana que vem. Mas eu já vou falar para vocês que não é algo bom. Não é algo bom. Então, não sejam igual a Sansão. Façam as coisas certas. Ok? Principalmente essas 3 coisas. Obedeçam os pais. Andem com as pessoas certas. E principalmente, obedeçam a Deus. Ok? Então, de novo, semana que vem a gente vai ver o resto dessa história. Mas, por enquanto, a gente vai ter que esperar. Ok? Vamos orar para encerrar o cultinho? Senhor Deus Santíssimo Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu te agradeço por esse cultinho, que foi uma benção. Eu te peço que toda criança possa ter aprendido uma lição essa noite, principalmente a de não ser igual a Sansão e te obedecer, que foi o contrário que ele fez. Te peço pela vida de todas as crianças, Senhor, dessa igreja e de todas as outras também. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana e nos dar força para continuar no teu caminho e tomar as decisões certas e obedecer o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, por hoje é só. A gente vai encerrar o nosso cultinho por aqui, mas eu vejo vocês no domingo com o cultinho de domingo, ok? Até mais.